Muito bem, bem-vindos, bem-vindas, educadores e educadores, meus amigos, minhas amigas do canal aqui do YouTube TV Ecopedagogia. E se você está nos ouvindo no podcast Ecopedagogia, seja bem-vindo e não esqueça de compartilhar os nossos episódios de podcast, os nossos vídeos aqui no YouTube e se inscrever no nosso canal do YouTube ou seguir a gente lá no podcast. Se você ouve no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, faz esse favor para a gente, para nós divulgar para mais pessoas possível todas as nossas entrevistas e os nossos episódios. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, minha amiga de dois vizinhos do Paraná, a professora Anelise Amaral. Bem-vinda, professora Anelise. Boa tarde, Ivo. Muito obrigada pelo convite, por essa possibilidade de falar um pouco sobre as vivências de Angola. Será um prazer compartilhar esses momentos com vocês aí, todos que estão nos assistindo. Que maravilha, eu te agradeço já por você ter aceitado o convite. A Prof. Anelise é uma educadora ambiental como eu, e ela fez uma experiência extraordinária na África, e eu já tenho tentado trazer a Anelise para fazer uma fala conosco. Eu conheci uma professora de Moçambique, num evento no Paraná, no EPEA, e só falta nós fechar ainda a agenda. Ela fez uma fala muito bonita, ela disse que escutando as pessoas falarem de educação ambiental aqui no Brasil, ela disse assim: eu acho bonito vocês dizer que a gente tem que se reconectar com a terra, até porque para nós lá esse negócio não existe, a gente não está separado da terra. Eu disse, nossa, que maravilha, né? E a professora Sandra Manuel logo vai estar conosco aqui também. Anne, me diga uma coisa, até para o pessoal conhecer você. Quem é você? Qual é que é a tua formação? Onde que você fez tua graduação, formação inicial, depois os estudos de pós-graduação, sei que você tem. Fala para a gente, se apresenta aí. Para mim não precisa dizer de ti. Tá, eu vou falar um pouquinho então sobre mim, e aí eu só vou pedir para você projetar aí uns slides, porque logo acho que o segundo slide já diz um pouquinho de onde eu falo, né? Que eu acho muito importante a gente fazer essa apresentação aí para o público. Seria já isso, o segundo slide, né? De onde eu falo. Então, eu coloco aqui para vocês um pouquinho quem é a professora Anelise, né? Eu sou graduada em Ciências Biológicas, vim de São Paulo já há um bom tempo para o Paraná, e aí eu fiz a minha graduação na Unioeste, em Cascavel, né, no Polo de Santa Helena, especificamente. Eu sou especialista em gestão ambiental, mestre e doutor em educação, mestrado na UEM, doutorado na Unesp, e aqui eu falo um pouco mais do doutorado, porque foi num grupo de pesquisa que eu gostaria muito de ter feito, né? Então, fiz desse sonho uma realidade, que era estudar na Unesp, no campus de Rio Claro, onde nós temos um grupo de pesquisadores em educação ambiental bastante atuante. Inclusive, o primeiro a publicar uma tese de educação ambiental no Brasil, o Luiz Marcelo de Carvalho, né? Que foi o meu orientador de doutorado. Então, tanto o mestrado como o doutorado foi na linha de pesquisa de educação ambiental. E aí eu sempre falo, né? Eu tive o prazer de ter na minha banca de doutorado dois pesquisadores, que é o Valdir Barzotto, um linguista da USP, e a professora doutora Marinalva Barbosa, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e ambos são os coordenadores do projeto que é desenvolvido na Angola. Então, esse convite, né, partiu para mim já na banca de doutorado, onde eu tive o prazer de conhecer hoje esses dois grandes colegas de trabalho, e passei a atuar com eles aí no território africano. Sou docente adjunta da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, no campus de Dois Vizinhos. Já estou aqui, já vai fazer 9 anos, e desenvolvendo e coordenando projetos lindos na área de educação ambiental. Que bacana, e eu me lembro que eu já fui 2 vezes aí, né, na UTFPR Dois Vizinhos, e eu acho que foi na segunda vez, e a última que eu fui, que nós conversamos um pouco mais, estreitamos relações, acabamos nos encontrando em outros eventos de educação ambiental também, e temos uma afinidade aí na temática da formação de professores, né, e eu me recordo, Anelise, que não só nesse dia, mas em outros momentos que nós conversamos também, que a temática da educação ambiental é muito forte, é uma marca, tanto da tua pesquisa quanto da minha. Me diz como é que você, claro, você, bem ou mal, ciências biológicas se aproxima um pouco mais, aliás, precisamos desmistificar isso, né, mas bem ou mal se aproxima um pouco mais da educação ambiental. Como que a educação ambiental chegou na tua vida? Foi no tempo da graduação? Foi depois?
Olha aí, essa pergunta é bastante interessante, porque, assim, não sei explicar, mas parece que profissionalmente a gente já vem desde a infância com algo que se move em nós, né? Então, eu sempre fui muito ligada às questões ambientais, muito ligada à natureza. Quem me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, né, já fica aí, @Anelise Amaral, @Anelise Queiroz, na verdade, nas redes sociais. Quem me acompanha percebe, né, essa ligação que eu tenho com a natureza, que eu falo que é de lá que vem a minha força. E na graduação eu sempre fui muito ligada às questões vinculadas à educação. Então, todos os projetos que eu fazia parte sempre eram os projetos com os professores da área do ensino, da área da educação. E aí eu fui percebendo que a minha vontade ela ia um pouquinho no viés sempre da educação vinculada à temática ambiental. E como eu me formei na região de Santa Helena, eu me formei num lugar em que Santa Helena é um dos 29 municípios impactados pela construção da usina de Itaipu Binacional, né? Inclusive é o tema do meu doutoramento. Então, desde então, vivendo naquele lugar, tendo contato com aquelas pessoas, me movia, assim, a necessidade de falar um pouquinho sobre conflitos socioambientais. Então, foi aí que eu fui me identificando muito com a educação ambiental. Mas essa relação, ela se estreitou mais realmente na pós-graduação. Assim, daí desde a especialização aí em gestão ambiental e o mestrado, doutorado, aí você aprofundou. E quais foram os temas que você desenvolveu na tua dissertação e na tua tese para a gente conhecer um pouco mais do teu trabalho? Já estão publicados? A gente pode depois indicar isso para os colegas? Sim, acho bastante interessante a gente falar sobre isso, porque a gente sempre fala que a educação ambiental e a educação como um todo, né, ela é algo histórico, é um movimento histórico. Hoje nós temos um posicionamento, talvez amanhã seja outro posicionamento, mas é importante a gente marcar um pouco essa evolução que a gente tem no processo educativo. Porque na minha dissertação de mestrado eu falo especificamente sobre formação de professores em educação ambiental. E fica muito claro hoje, olhando para a minha dissertação, uma perspectiva um tanto quanto pragmática, né? Que é aquela nossa necessidade de ir para a escola, aquele anseio, aquela vontade de mudar o mundo, e a gente vê que dependendo da área que a gente está atuando e da perspectiva, acaba sendo armadilhas ou um trabalho um pouco cansativo, que a gente não identifica grandes mudanças, né? E aí foi no doutorado, fazendo parte de um grupo que atua na perspectiva crítica da educação ambiental, que eu fui mudando alguns olhares, né, e pude perceber que o trabalho com a educação ambiental, com o processo educativo, ele tem que partir, sim, da raiz, né, dessas problemáticas. A gente precisa visualizar as questões relacionadas à desigualdade social, ao atual modelo de relação sociedade que a gente vive hoje, aos conflitos socioambientais. Então, eu vejo que na tese de doutorado, eu já tive esse avanço, né, para esse novo olhar, para essa nova perspectiva, que é um olhar mais crítico, de fato, sobre a educação ambiental. Então, no doutorado, eu trabalho não mais com a formação de educadores ambientais, de professores, mas eu passo a trabalhar mais com a questão de atingidos por barragens e com injustiças socioambientais, e foi aí onde hoje eu estou falando a partir de vivências da Angola. Maravilha, maravilha. O tema dos atingidos por barragens, eu me recordo, quando eu tinha uns 15, 16 anos, que eu conheci o movimento dos atingidos por barragens, né, o MAB, e eu ficava pensando assim, né, na época eu não compreendia direito, né, eu ficava pensando, meu Deus, como é que pode as pessoas se organizam de todas as formas, né, até mesmo os atingidos, porque no senso comum, eu imagino que você deve ter visto isso, no senso comum, uma barragem é uma coisa boa, né, e simplesmente ela acontece como se fosse uma simples represa geradora de energia. E tem impactos socioambientais profundos, né, Anne? Muitos, muitos. No processo de doutoramento, eu me deparei com situações que, na verdade, eu nem imaginava, porque a gente parte muito dessa questão do senso comum mesmo, né? Não que a construção de usinas não tenham pontos positivos, mas elas podem ser pensadas e construídas de outras formas para que não tenha tantos impactos sociais e ambientais, né? Mas nós estamos falando de uma usina que foi construída em um período de ditadura militar, né? Então, imagina quais os impactos que a gente encontra numa pesquisa como essa. Então, desde questões sociais, né, que nós tivemos várias pessoas expropriadas,
e também questões ambientais relacionadas à extinção, né, de muitas espécies da fauna, da flora, e eu nunca deixo de mencionar a própria Sete Quedas, né, que deixou de existir, no caso, para a construção do reservatório dessa usina especificamente. É verdade. Eu, quando era criança, né? Sim. Só um minutinho, com questões em vários outros estados, né? Nós temos a questão de Brumadinho, a questão de Mariana, que não é usina hidrelétrica, mas que são rompimentos de barragens e que atingem tanto a questão social como ambiental, né? Ah, verdade. Aqui bem próximo de mim, aqui do lado de Chapecó, na cidade de Itá, tem um caso típico, assim, né? Que foi uma cidade toda removida de lugar, onde temos ali só as pontas da igreja do lado de fora da água. Quer dizer, hoje praticamente isso é impensável, né, Annelise? Do ponto de vista do impacto socioambiental, você mudar uma cidade de lugar, mudar todas as pessoas, isso é próprio ainda resquícios de um processo dessa época mais autoritário. Hoje não se pensa isso de modo geral, né? Eu arrisco a dizer que não se pensa, né? Mas tem todo um contexto do país que nós vivemos, né? A questão de fiscalização, das próprias leis ambientais. É difícil imaginar isso acontecendo hoje, mas é sempre importante marcar nas nossas falas de educadores ambientais que nós não podemos, né, de forma alguma, aceitar um processo com tantos impactos como esses que a gente foi comentando aqui. Uhum, uhum. Maravilha, vamos marcar um outro papo sobre isso, que eu estou me recordando aqui, esse não é o nosso tema, né? Mas como é o tema da tua tese, a gente está falando disso. Vamos marcar um outro papo sobre isso com mais intensidade. Estou me recordando aqui de uma outra amiga, professora também lá no Rio Grande do Sul, que ela é da psicologia, e ela estuda no campo da psicologia, esse tipo de impacto das barragens. Eu acho que valeria a pena juntar vocês duas aqui e nós fazer um bate-papo bem bacana sobre isso, que acho que vai ser bem legal. E tem tudo a ver com a TVF Pedagogia, com o nosso podcast, porque a gente trata aqui de questões relativas à educação crítica e é importante a gente debater com profundidade esses temas, né? Eu vou voltar aqui ao teu slide, né, para o primeiro, porque eu te chamei aqui para a gente bater esse papo super bacana e você falar dessa tua experiência, assim, que eu tenho uma inveja boa dessa tua experiência, eu quero ter essa oportunidade de conhecer a África, né? Quero conhecer o mundo, na verdade, de forma mais geral, mas a África é uma questão encantadora e eu gostaria de conversar contigo sobre dois aspectos centrais, e você vai apresentar aqui para a gente outros, com certeza, que é para a gente desmistificar a África, né? Eu queria que você falasse com a gente sobre isso de forma muito aberta, para a gente compreender, porque a gente tem uma visão da África. Tu não tem essa noção que a gente tem uma visão da África pelos filmes, né? Que é os safaris, eu não sei. Talvez estou falando aqui bem o que eu tenho de conhecimento, de impressões, de noções, embora a gente saiba de outras experiências. Mas eu gostaria que você apresentasse a África para nós hoje à tarde, para a gente ter uma noção mais ampliada, mais profunda, e a gente poder dar uma contribuição aqui para todo mundo que acompanha nos nossos canais, para a gente ampliar essa visão da África e, quem sabe, até no final ver de que forma que a gente pode estar se inserindo nesse tipo de experiência. Vamos lá? Você me fala, eu vou passando teus slides aqui, qualquer dúvida eu te chamo. Tá bom. Já começo dizendo que tarefa difícil que o Ivo está me colocando, né? A tarefa de desmistificar a África. Não sei se em um único podcast eu consigo falar tudo sobre aquele lugar que me encanta, né? Já me encantava antes de conhecer e realmente alguns pontos que a gente imagina da África, eles foram alterados quando eu cheguei naquele lugar. Ela já me encantava muito e agora ela me encanta completamente, né? Falar sobre esse tema para mim hoje é algo bastante prazeroso, então vocês vão perceber na minha fala que eu sou uma pessoa apaixonada por essa experiência e fico contando segundos para retornar, né? A gente não pôde ir esse ano por conta da pandemia, mas nós temos esse seminário de formação de professores Brasil-Angola, que ele acontece há vários anos e vai continuar acontecendo. Nós já estamos aí na reta final da organização para o próximo ano. Então, falar sobre Angola me encanta bastante. Vai ser um prazer compartilhar um pouco dessa experiência com todos vocês.
Então, eu vou pedir para você ir passando os slides, Ivo, e aí eu vou falando, e conforme você achar necessário, pode dialogar comigo aí a qualquer momento, tá bom? Perfeito. Então, só para vocês entenderem um pouquinho do meu processo até chegar na Angola, né? Eu sou coordenadora da Sala Verde, nas Ondas do Rio Iguaçu, que é uma chancela do Ministério do Meio Ambiente, concedida aqui para o TFPR, Campos de Dois Vizinhos, desde 2013. Então, eu coordeno esse projeto, no qual eu tenho mais 7 professores que atuam como orientadores. Então, nós temos 7 linhas de pesquisa, ensino e extensão dentro da Sala Verde, né? Então, eu atuo na linha de pesquisa de atingidos e conflitos socioambientais, mas nós temos várias outras linhas dentro desse projeto que eu coordeno aí desde o ano de 2013. Então, o Ivo vai passando os slides e eu vou falando para vocês. Hoje nós temos, né, o selo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós conquistamos esse selo no ano de 2018 e também no ano de 2019. Então, além da chancela, nós temos também o selo do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável cedido pelo SESI, né? Então, já é um projeto aí que tem uma caminhada muito bonita e a gente sempre tem vários dos orientadores também fazendo lives aí para compartilhar essas experiências. Legal, aqui no Chapecó nós também temos, somos signatários do ADS também, bem legal. Ai, que interessante. Então, olha só, Ivo, antes de pensar em Angola, eu fiquei refletindo bastante sobre os conflitos socioambientais que nós vivenciamos aqui no nosso país, né? Então, veja, ali na primeira imagem, o que você falou é literalmente mudar uma cidade de lugar para dar espaço para um reservatório. Então, as casas, naquela época, elas foram realmente transportadas conforme essa imagem aí que nós estamos vendo, logo na primeira imagem à esquerda. Os animais, quando houve a cheia do reservatório, animais a gente não avisa, né? Vocês precisam sair daí porque a água vai chegar. Não, eles foram resgatados da mesma forma como vocês estão vendo nessa imagem. Muitos animais já estavam na copa das árvores, né? Não sei o que aconteceria se o resgate não chegasse. Muitas espécies, né, morreram numa imagem como essa. Então, nós temos aqui vários conflitos, vários crimes, né, socioambientais no nosso país. Logo em seguida, tem outros aí na imagem que eu mostro para vocês, que eu destaco, que foi o CS 137, a questão de vários vazamentos de óleo em vários locais do nosso país, a questão de Mariana. Então, eu fiquei pensando muito quais são, primeiro, os nossos conflitos socioambientais, quais são os crimes ambientais que a gente vivencia no nosso país, né? Então, eu fui fazendo esse exercício de entender um pouquinho Annelise, educadora ambiental, aqui no nosso país. E aí vocês vão perceber que lá no final, quando eu chego no contexto da Angola, que houve um impacto assim no meu pensamento e eu já comento nos próximos slides para vocês. Pode passar, Ivo. Então, aí algumas imagens, né, do rompimento da barragem de Brumadinho também, bastante recente. Então, eu fui pensando aí no nosso país, como é que o alimento chega na nossa mesa? Será que é da forma como todos nós gostaríamos? Nós hoje temos o poder de exercitar a soberania alimentar, né? Que alimento eu gostaria de ter na minha mesa? A gente sabe que não é uma realidade para todos, né? Se tem um grupo que pode decidir o que comer, como comer, com certeza ainda é a minoria no nosso país. Sim. Né? Então, são alguns contextos da nossa realidade, né? A questão das colônias de abelhas, né? A gente sabe que quando acontece a questão dos agrotóxicos nas plantações, as nossas abelhas também são intoxicadas, muitas delas retornam para as colmeias e também intoxicam as outras, então a gente perde um polinizador que é muito importante, né, para a nossa ecologia, para a nossa vida, né, sem abelha, sem alimento. Então, esses são os nossos impactos, e aí eu me perguntava, são os mesmos lá da Angola? Né? Eu ficava me fazendo essa pergunta. E eu acho interessante isso que você apresenta, porque a gente começa a perceber o impacto socioambiental de tudo aquilo que acontece ao nosso redor no dia a dia, que muitas vezes passa despercebido, né? Desde a questão da alimentação, do que eu escolho para comer, de quanto que eu como todo dia, tem um impacto também socioambiental. Acho muito interessante essa perspectiva.
Sim, e aí quando eu me deparei com o contexto da Angola, porque para preparar as minhas oficinas e a mesa redonda que eu iria desenvolver lá, precisava entender um pouquinho daquele território. E aí eu já estava tão envolvida no contexto do nosso país, atuando somente no nosso país, e por isso eu destaco a importância da gente ter essa atuação, essas vivências em outros países, porque aí a gente começa a perceber, Ivo, que poxa, aqui o que, que eu falo? Eu falo sobre consumismo, eu falo sobre cada criança ter um celular na mão, eu falo sobre as relações que a gente tem dentro de casa, né? Às vezes nós estamos ali com a família, cada um no seu celular, a gente nem conversa mais, né? Não tem mais um diálogo em família, numa restaurante, a gente sempre vê pessoas numa mesa de restaurante, cada um no seu celular. Qual que é a realidade nossa no nosso país hoje, né? Um país muito consumista, um país que prioriza o ter pelo ser. Então, a gente fala muito sobre o consumismo nas nossas ações, né? Sobre as desigualdades sociais. E aí, quando eu me deparei para pensar as oficinas, a mesa redonda na Angola, falei, poxa, Nelise, não é sobre isso que você tem que falar lá, né? Lá não existe uma população que é extremamente tão consumista como a nossa. Muitos deles lá têm a necessidade básica de muitas coisas, né, que para nós já não são necessidades básicas. Então, eu tive que entender aquele contexto e eu pesquisei muito, né? Então, aí nessa imagem é o que eu entendi antes de ir para lá. E quando eu cheguei lá, eu percebi que não bastava só pesquisar. A vivência realmente é muito importante, eu vou dizer por quê. Então, lá ainda é muita questão de saneamento básico, né? Água tratada, não existe coleta de resíduos, realmente a alimentação é pouca, mas eu já adianto que não é aquilo que a gente vê tanto em filmes, né? A população lá tem muita diferença do que a gente vê em filmes. Claro que eu não fui para regiões que talvez sejam mais drásticas, né? Mas assim, o lugar que eu fui, eu já adianto que não é exatamente o que a gente visualiza em filmes, né? Que é aquela questão da miséria extrema, não estou dizendo que não tenha pobreza, mas aquelas crianças que a gente vê em filmes, né, extremamente magras, com desnutrição, também não estou dizendo que não tenha, mas não foi a realidade que eu observei chegando lá, tá? Vamos verificar o próximo slide, Ivo. Então, assim, só para vocês entenderem da realidade que eu vou falar, eu saí do nosso país, né, do Brasil, fui para Angola, então a gente desembarca em Luanda, e aqui eu já vou te dizer algo que é muito importante, é que nem tudo é flores, Ivo. Antes de ir para Angola, como eu sempre falava, não, o primeiro país que eu vou visitar quando eu sair do Brasil vai ser a África, né? Essa foi minha primeira viagem internacional, então tem toda a questão de passaporte, de visto. Então, todo pesquisador, né, que se propõe a fazer isso, passa por essa experiência de aprendizado que para mim foi muito valiosa. Veja, eu fui tirar o visto em São Paulo e não me atentei, Ivo, que no lugar onde eu precisava tirar o visto da Angola, me fugiu o nome, como a gente chama agora, embaixada, né? Embaixada. Era fechada num dia de feriado na Angola, e foi justamente o dia que eu escolhi para ir até São Paulo. Chegando lá, estava fechada porque era feriado na Angola, e jamais eu ia me atentar para esse detalhe, né? A gente fica pensando nos feriados do nosso país. Então, até isso é interessante a gente pensar que a gente já começa a vivenciar o país já no processo antes de sair daqui, né? Então, quando eu desembarquei em Luanda, e de lá nós fomos para as províncias, que lá não são chamados estados, e sim províncias, né? Então eu passei pela província do Sumbe, que fica no litoral, um lugar bastante bonito, e na província do Bengo, em Caxito, que também foi a minha segunda experiência, e aí eu vou mostrando para vocês aí um pouquinho desses lugares, tá? Então, olha só, talvez isso que vocês estão vendo agora não é a imagem que vocês são acostumados a ver em filmes, né? Luanda é um lugar muito bonito, né? Claro que tem seus lugares, né, mais periféricos, com bastante dificuldades, mas ainda assim é um lugar muito bonito, né? Um lugar que está se refazendo, se reconstruindo. Então é um lugar de muita cultura, tem muitos museus, muitos, né? Tem muita história. A história de Angola é uma história encantadora, né?
tem muito artesanato, eu sou apaixonada por artesanato, então eu ficava perdida naquele lugar. Para onde você olha, você vê cores, as pessoas usam roupas muito coloridas, tem muita cor na Angola, sabe? É um lugar que brilha os nossos olhos, as pessoas, elas têm uma cultura muito ligada às danças, à música, o corpo delas dançam, sabe? Então é um lugar assim que brilha os nossos olhos, é um lugar muito bonito, né? Claro que eu destaco, existem os lugares periféricos com bastante dificuldade, né, imagens bastante chocantes, mas ainda assim não é só isso, né? A gente precisa sempre ressaltar que existem os lugares que nos encantam. Então lá eu ficava assim, eu não queria nem dormir, para você ter uma ideia, Ivo. Eu queria acordar cedo e dormir tarde, porque eu queria, me identificava, sabe, bastante com aquele lugar. Então é um lugar que faz sim os nossos olhos brilharem, e que vale muito a pena a gente vivenciar essa realidade. Do ponto de vista prático, assim, Annelise, o litoral de Angola é muito parecido com o litoral do Brasil ou do mundo, no sentido, sim, desse foco no turístico, as cidades mais bem estruturadas, e depois, quando você vai se deslocando para a periferia, vai tendo uma experiência de mais pobreza, daí um pouco também parecido. Isso é parecido no Brasil também, né? Ivo, não sei dizer num contexto inteiro, né? Eu vivenciei o litoral só no Sumbe, em Luanda. Em Luanda, sim, tem uma região litorânea bastante turística, com restaurantes muito bonitos, sabe? Com uma rede hoteleira. Então, assim, Luanda, sim. Já no Sumbe, não é parecido com o nosso país, não, porque as pessoas não têm esse movimento que nós fazemos nas férias de ir para o litoral, né? Então, e os litorais também lá não são muito limpos, vocês vão ver a questão de resíduos é muito forte, até mesmo no litoral. Então, não tem essa relação com a praia que nem nós temos. Eu não saberia dizer da África do Sul, que eu já imagino que seja bastante diferente, né? Mas no Sumbe, por exemplo, não. Essa relação que nós temos com o litoral não é a mesma, até porque a questão do tratamento de água, da poluição, da forma como os resíduos chegam no mar, lá é bastante forte. Legal. Olha só essa imagem, é a relação deles que eu quero pontuar agora com a educação, Ivo. E aí já vem algumas das questões que você colocou para mim na questão de desmistificar a África, né? No caso aqui, a experiência na Angola. Lá eles têm muita dificuldade no que diz respeito à educação, né? Escolas muito precárias mesmo. Escolas que, inclusive, não têm ainda um banheiro, tá? Então, veja a questão da precariedade. Então, assim, olha ali uma imagem, os alunos levando a cadeirinha, né, para a própria escola. Mas, assim, apesar dessa dificuldade, eles me encantaram de várias formas, porque eles têm uma relação com a educação muito forte, sabe? Eles ainda têm aquela ideia de que a educação, ela é fundamental, ela é necessária. Então, são muitas crianças na escola, sabe? Eles têm essa relação de aluno-professor bastante marcada também. Nós, professores, para eles, nós temos muita importância. E eu me senti, assim, às vezes até perdida, porque, por exemplo, aqui nós não temos o hábito de entrar na sala de aula e os alunos todos ficarem em pé, né? Pelo menos nas realidades que eu passei, não. Lá para eles é uma questão de tem que acontecer. O professor entra na sala, eles ficam em pé, as pessoas como diretores entram no anfiteatro, eles ficam em pé. Nos primeiros dias eu ficava até sem jeito, eu falava, não, imagina, podem sentar. Só que aí eu fui percebendo que para eles isso não era algo legal que eu estava fazendo, sabe? Porque para eles é uma questão de respeito. Quando a gente entra na sala de aula, eles ficarem em pé. Se vocês observarem ali na terceira imagem, Ivo, é uma realidade, eles vão todos muito bem vestidos para a universidade, eles usam roupa social para ir para a universidade. E como era a primeira vez que eu estava indo para Angola, eu nem me atentei em levar muitos ternos, muita roupa social, até porque eu tinha pesquisado que lá é um lugar muito quente, né? Então, eu levei as minhas pantalonas, os meus vestidos longos que eu adoro usar. Mas aí os outros professores que já tinham participado, todos levaram a roupa social, a gente até brincava, né? Como assim vocês não avisaram?
porque para eles ir para a universidade é um momento extremamente importante, sabe? Eles usam roupa social, eles são pessoas assim que têm um estilo de roupa, sabe, bastante elegante. Pode observar nas fotos que eu vou mostrando, e eles têm muito respeito pela figura do docente. Então, você entra na sala de aula, eles ficam em pé, você faz uma pergunta, não fica aquele vazio. Não, vários levantam a mão ao mesmo tempo, mas também ninguém se pronuncia. Eles esperam você apontar, aí você aponta, o aluno fica em pé para te fazer a resposta, e são respostas incríveis. Que eu me perguntava o tempo todo como, se eles têm dificuldade de acesso a livros, se eles têm dificuldade à internet, né? O que nós temos aqui no nosso país não é a realidade deles. Eles têm acesso à internet na universidade, ainda assim bastante precária, né? No hotel que nós ficamos, tinha um lugar num determinado corredor que a internet funcionava. Fora isso, nós também não tínhamos acesso à internet. Nós precisamos fazer uma reunião no Meet com eles a semana passada. Eles também estão vivendo pandemia, mas eles tiveram que colocar máscara, se reunir vários professores em uma sala da universidade para poder conversar com a gente sobre o evento que vai acontecer no ano que vem, porque não tem acesso à internet na casa de cada um. Mas eles têm essa necessidade, esse desejo de aprender, que é muito grande em cada um deles, sabe? E isso me encantou muito no contexto da Angola. Que legal isso que você fala, porque às vezes a gente aqui banaliza certas coisas que em outros espaços são extremamente importantes, né? E deveriam ser valorizados aqui também, né? Porque eu acho que chegar à universidade, imaginando que hoje 15 a 16% das pessoas em idade universitária estão na universidade, a gente deveria dar um valor extraordinário para isso, né? E tu vê como em momentos como esse eles nos dão uma lição nesse sentido, né, Annelise? Sim, uma lição. E perceba ali na terceira imagem, Ivo, que a maioria das pessoas que estão na universidade, na Angola, são homens, né? Ainda é bastante marcada essa realidade das mulheres não estarem no espaço universitário. Então, as poucas que estão, eu sempre falava para elas que elas são guerreiras, que elas sim têm que continuar esse caminho, mostrar para as crianças, para as novas meninas, né? A importância de estar também no espaço universitário. Que legal. Olha, essa imagem, por exemplo, Ivo, é uma escola no fundo. E aí tinha essa pilha de resíduos que me chamou bastante atenção. Essa pilha de resíduos eu fui observando em vários pontos das províncias que eu passei. Por quê? Porque lá não existe coleta seletiva, né? A questão dos resíduos lá é muito forte, é o ponto que nós vamos retornar agora na próxima ida para lá para contextualizar bastante, porque não existe o que acontece no nosso país, aqui no Brasil, relacionado aos resíduos, não é o que acontece lá na Angola. Então, você vê em vários pontos, né, das cidades, bastante resíduo. É algo muito comum de visualizar lá, até mesmo na frente de uma escola, que para mim isso é bastante chocante, né? Porque tu imagina uma criança que entra e sai todos os dias dessa escola, visualizando isso, passa a entender que essa é uma realidade que deve ser aceita, que na verdade não deve ser aceita, né? E aí essa imagem eu captei logo no primeiro dia da minha atuação no SUMB, e aí eu projetei essa imagem na fala que eu fiz na mesa redonda. Até hoje eu não imagino se tinha algum representante municipal, ou, enfim, eu não sei como chegou esse momento da minha fala, e se realmente foi a minha fala, né, a imagem que eu projetei, mas 3 dias depois, passando na frente dessa escola, ela estava totalmente limpa, né? Que legal. Então, é interessante a gente observar esse movimento, que precisamos sim nos posicionar, essa realidade não pode ser uma realidade aceita, né? Eles possuem as dificuldades deles, as questões até de como pensar isso, que para eles ainda é algo bastante difícil. Para você ter uma ideia, eles pediam para a gente falar sobre compostagem. Tipo, para nós hoje já é muito comum falar sobre uma composteira, para eles era uma novidade, entende? Então, nós precisamos sim fazer essas falas, ter esses posicionamentos, porque é uma realidade que precisa sim ser mudada. Né? Para mim era inadmissível ver uma escola, aquelas crianças lindas, tendo que olhar isso todo dia. Né? Hoje eu não sei como está lá, mas é algo que eu me proponho a continuar trabalhando.
Que bacana. E veja, talvez, sem dúvida que houve um impacto da tua fala, né? Porque foi tão rápido a limpeza depois, né? Eu imagino, não posso afirmar, mas eu imagino que sim. E se foi, já foi um motivo para eu ficar bastante feliz Sem e dúvida. continuar acreditando que a gente precisa, sim, nos posicionar, né? Essa imagem, Ivo, é a questão que eu te falei, de que eles não têm muito acesso a livros, né? Toda vez que vai uma comissão do Brasil para lá, nós temos como um dos das nossas prioridades, fazer nas nossas universidades um movimento de arrecadação de livros, né? Então, aqui na UTF-PR, nós fizemos esse movimento, os 13 campos da UTF mandaram livros aqui para o campus de Dois Vizinhos, então era bastante chegada de livros, assim. Eu carreguei esses livros até Angola, né? Em São Paulo, vários outros professores também estavam com malas cheias de livros, então um ajudou o outro para que esses livros chegassem até lá. Então, assim, foi um momento de bastante alegria compartilhar, sabe, a entrega desses livros. E aí eu fiquei inquieta, falava assim, me mostra os exemplares de biologia que vocês têm. E aí essa imagem à direita era o único livro de biologia que tinha na universidade. Veja que é um livro de educação básica, né? Sim. Quer dizer, isso tu tá falando a nível de universidade, não é nem na escola, né? Não, Imagina que é na escola. é na universidade. Então, é assim, o acesso a livros, o acesso à internet deles ainda é bastante precário. E aí, o tempo todo eu me questionava, as respostas que aqueles alunos me davam, assim, me encantava, sabe? Ficou algo bastante marcado, assim, na minha vivência. Eles têm esse esforço, sabe? De aprender, de crescer, de mudar a realidade deles. Então, isso é algo encantador naquela realidade. Que legal. Bacana. Olha os anfiteatros cheios, Ivo, né? Então, era todo dia assim, pessoas sentadas, o anfiteatro cheio e pessoas lá no fundo em pé. E também a transmissão pelas redes de divulgação de massa local. Então, assim, para eles é um momento muito importante que eles dão muito valor, sabe? E a gente se sente realmente muito bem acolhidos quando estamos lá vivenciando esses momentos. Então, sempre o anfiteatro cheio, as salas de aulas cheias, e um diálogo, uma participação impecável. Aí foi um momento, porque assim, o nosso fuso horário é diferente, né? Lá são 3 a 4 horas de diferença, então só para se adaptar com o fuso horário já foi uma tarefa bastante difícil. E quando eu falo para vocês que eu pesquisei bastante antes de ir para lá, eu me referi à questão da desertificação, Ivo. Nas Uhum. minhas pesquisas foi muito forte a questão da febre amarela, da cólera, né? A questão de tratamento de água. Então, assim, eu fui me prevenindo de várias formas, mas eu nunca imaginei que o que fosse me derrubar seria poeira. No terceiro dia, assim, estava já quase de cama, não conseguindo ir realizar minhas atividades, porque a poeira me derrubou, sabe? Eu senti a poeira, assim, na minha garganta, de tanta poeira que tem. É incrível, é muito forte o processo de desertificação. E eles vão falar isso, porque no final eu fiz a minha coleta de dados por meio de colagens em uma arpilheira, e aí daqui a pouco vocês vão observar, para eles também é algo muito forte a questão da poeira. Essa imagem, Ivo, é porque eu tinha interesse de saber, né, como que funciona as comunidades tradicionais lá. Então, além das ações na universidade e na educação básica que a gente vivenciou, eu, nos horários de folga, eu pegava a câmera fotográfica, o caderninho de campo e entender um pouquinho da realidade deles. Então, bem cedo, chega o barco com os pescadores, no caso no Sumbi, que era litoral, né? E aí, Uhum. então, os homens chegam com pescado e é as mulheres que limpam os peixes e colocam secar. Então, nessa terceira imagem, é os peixes que são colocados em redes suspensas, né, da areia, para secar. Então, lá na alimentação deles também é bastante a questão do peixe, né? Eles comem bastante peixe por ter essa realidade próxima aí ao mar. E é muito legal o trabalho que eles realizam, sabe? É bastante manual, é algo diferente da nossa realidade e também muito relacionado à questão de sobrevivência,
Nada predador que nem a gente vê muito na nossa realidade, né? Uma pesca de subsistência mesmo e pequeno comércio local, vamos dizer assim? Não chamaria nem de comércio, sabe? É. Você vê assim muitos pescadores vendendo peixe amarrado em cabos de madeira ou no próprio balde, na cidade, caminhando na cidade. Essas imagens que tem aí no fundo é a casa deles, né? Uhum. Casa feita com areia da praia, com madeira, bastante precária, sem banheiro, né? Sem uma rede de coleta de esgotos. Então, não chamaria nem de uma rede de comércio, sabe? E a casa deles bastante precárias à beira-mar mesmo. Muito bem. Então, aí é um pouquinho do que você me perguntou anteriormente, né? Do litoral, se era semelhante ao do nosso país. Então, veja, é os resíduos chegando na praia mesmo, né? Então, assim, é uma praia sempre com bastante resíduos. Claro que tem as praias que ficam mais deslocadas da cidade, que aí são praias que a gente costuma dizer que, nossa, são aquelas praias de filmes mesmo, né? Praias lindas, mas as praias mesmo assim, mesmo que a gente pode pensar no contexto local, são praias com muitos resíduos. Os resíduos chegam à praia de uma forma assim impactante. Tanto que as dunas que são formadas pela areia, o mar vem, o mar volta, e aí o resíduo é compactado junto com a areia da praia, e aí vai formando aquelas montanhas de areia e resíduos, que chama muita atenção quando a gente chega lá. Então, resíduos por todo lugar, isso é muito claro. E aí eu destaco ali para vocês nessa mesma imagem ao lado, né? Ficou muito forte para mim no que se trata de conflitos socioambientais, de impactos socioambientais, a questão dos resíduos, que é algo que a gente precisa continuar trabalhando, né? Até mesmo para estabelecer uma relação de projeto de extensão, projeto de pesquisa com o poder público, né? É preciso começar a pensar sobre a questão dos resíduos, da coleta seletiva, tratamento de água, Ivo, lá a gente só tomava água de garrafinha, e você vê que as pessoas lá também tomam água de garrafa, sabe? Água que a gente compra, porque existe muito a questão de água não tratada lá, né? E a gente sabe da questão da cólera, então é uma coisa vinculada à outra, sabe? E para eles é algo que nós precisamos começar a dialogar, precisamos começar a se posicionar, né? Desmatamento, que para mim ficou muito clara a questão da desertificação, é uma poeira assim que eu nem imaginava, sabe? Nem nas minhas pesquisas eu tive essa oportunidade de conhecer, que foi só chegando lá que eu pude ter contato com essa realidade da desertificação. E aí, claro, né, um dos maiores pontos de óbitos, né, da Angola, a questão da cólera e da febre amarela, que se a gente parar para pensar, está muito relacionada à questão dos resíduos, né? A falta de tratamento, resíduos a céu aberto, acúmulo de água, proliferação de vetores, então está muito ligada, uma coisa vai ligando a outra e isso faz com que vire uma bola de neve, literalmente. E isso sinaliza também, né, Nelise, uma realidade socioambiental que no Brasil já foi presente alguns anos atrás, esse tema da febre amarela, especialmente na nossa região norte aqui, né? E alguns países latino-americanos também, quando a gente viaja, né, para alguns países latino-americanos, isso também é uma realidade, né? E que hoje no Brasil basicamente está superado. É uma questão de saúde pública mesmo, de presença do Estado, muitas vezes, não é? Exatamente. Exatamente. Então, essa cobrança em relação ao poder público, ela precisa ser feita, né? Porque é uma questão mesmo de saúde pública. Uhum. E aí, o que acaba que gera muitos casos dentro dos hospitais superlotados, falta de leito. Então, é uma bola de neve que vai acontecendo e que precisa ser colocada no diálogo, né? Uhum. Aí, Ivo, nessa imagem, é um artigo que eu publiquei após o retorno da Angola, que são os discursos de graduandos africanos bordados em arpilheiras. Então, nas oficinas, eu realizei uma prática que não são as arpilheiras como a gente conhece, que é aquele bordado que foi feito, inclusive, em muitos movimentos de resistência
por mulheres, né? Lá eu levei o tecido para eles, a gente levou todo o material didático, EVA, cola quente, tesouras. E aí eu pedi então para que de uma forma mais rápida, até porque nem todos têm a habilidade de bordar, eles então recortassem os EVAs, as imagens dos EVAs, e fossem colando nesse tecido. E aí então eu fotografei partes dessas arpilheiras e fiz uma análise do discurso dessas imagens, que são então o próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Então aí tem duas imagens que eu destaquei do artigo, né? Quem tiver interesse pode procurar na internet. Esse artigo ele é bastante interessante. Eu conto um pouco dessa realidade da Angola, né? Dessa experiência lá na Universidade do Kwanza Sul, no Sumbe, e também no Bengo. E aí tem o recorte de duas imagens dessa arpilheira. Então, ali na primeira imagem, né, que eles colocam a rua com os carros, veja que eles foram lá fora, eles saíram da sala, pediram licença, professora, a gente vai ali pegar algo, e voltaram com poeira, né, com areia. E eles colaram areia nessa arpilheira. Então, para eles queriam me dizer, né, que era muito forte, que prejudica muito eles a questão da poeira. Nas imagens, eles também fizeram recorte de vários pedacinhos de EVA para dizer que é a questão dos resíduos, né, que em todo lugar eles observam resíduos. Ali na segunda imagem, a questão dos desmatamentos, das queimadas, e também colocam os resíduos ali próximo ao rio. Então, foi uma forma de eu identificar, né, várias questões, vários conflitos socioambientais por meio da colagem aí nessas arpilheiras. E aí, acabei falando ali de queimadas na segunda imagem, já me remeteu ao nosso Pantanal, né, Ivo? Que não poderia deixar de mencionar o que está acontecendo no nosso país, né? De uma forma bastante chocante, várias comunidades precisando do nosso apoio, vários animais morrendo queimados, sem água, sem alimento. Então, aí, em certos momentos, essas realidades acabam sendo semelhantes. E depois eu deixo a descrição do artigo, Annelise, aqui no vídeo, né? E no podcast também, que daí as pessoas podem acessar, e se você tiver outros, a gente também pode deixar uma listinha de materiais que vocês produziram aí sem problema nenhum, a gente compartilha depois. Perfeito. E aí a gente chega naquelas imagens que a gente realmente vê em filmes, né? Mas assim, ela não é uma realidade em todo o território, tá? Em momento algum andando pelas províncias, tanto pelo Sumbe, como pelo Bengo ou por Luanda, eu me deparei com essas imagens, né? Então, esses animais, eles não estão lá como aparece nos filmes, que onde você vai, você encontra. Não, a gente precisou ir até uma reserva, né? Para que a gente observasse aí algumas espécies da fauna e da flora que eu, como bióloga, não poderia deixar de vivenciar, né, indo para Angola. Então, eu tinha, assim, uma grande vontade de ver, de conhecer de perto aí algumas espécies. Então, somente nessa reserva, né, nesse lugar apropriado para a conservação dessas espécies, é que a gente pode, sim, ter o contato e visualizar essas espécies. Então, aí fica o registro, né, um pouquinho desse lugar que eu tive a oportunidade de conhecer, com mais dois professores que estavam comigo no SUMB, e mais duas professoras que estavam no Bengo, e foi bastante encantador, né, ver de perto, saindo de dentro da savana, um elefante, nossas lágrimas escorriam sem mesmo a gente pensar que ia chorar, sabe? Elas escorriam, porque realmente foi um momento único na minha vida, né? Que legal. E são experiências que a gente só faz lá, né? Por mais que a gente visite aqui um espaço e tudo mais, a gente, com certeza, a vivência ali na África é diferenciada, né? É diferenciada, né? Aqui, se a gente observar algumas dessas espécies, provavelmente sejam em zoológicos, né? Isso. Talvez nem da forma como nós, educadores ambientais e biólogos, gostaríamos de que elas estivessem, né? E lá não, eles estão soltos na natureza, na É o savana, habitat deles, né? algo encantador. Que legal. Aí mais Demais. algumas espécies, né, que foram aparecendo para presentear o nosso dia naquele momento.
E aí, eu acho que o terceiro slide é da flora, né? Que Ali na linda essa árvore. assim, gente, é aquele momento que eu sempre esperei na vida, né? Ver de frente, poder tocar, literalmente, em um baobá, né? Essas árvores, elas são enormes, e enormes, enormes, e elas são encantadoras. É uma referência, né, da África, os baobás, que é aquela árvore que a gente lê ou vê desde pequenininhos lá no livro do Pequeno Príncipe, né? Então, baobá. E essa flor é dele? Não, não é dele. Essa flor ela é aquática. Ela estava na beira de um rio lá, nesse mesmo lugar onde eu pude vivenciar a oportunidade de conhecer as espécies da fauna e da flora. Mas é uma flor aquática. E aí, um slide final dizendo muito obrigado. Sabe, Ivo, eu falava assim, nossa, eu vou demorar quantos slides, mas parece que eu começo a falar, eu quero falar mais, e agora acabou, parece assim que eu queria ainda falar mais, sabe? É algo que me emociona, que eu gosto de comentar. Você pode me perguntar algumas coisas, eu vou te Claro. respondendo, mas parece que a gente nunca quer parar de falar sobre aquele contexto, aquela realidade. Eu ficaria uma tarde inteira falando sobre Angola com vocês. Mas que maravilha. E deixa eu te fazer algumas perguntas em relação a isso, porque quando a gente olha essas fotos, Annelise, a gente tem uma noção do que é, né? E aí você coloca lá no teu primeiro slide, vivências, né? A vivência é diferente de ouvir o teu discurso, belíssimo, você é tranquilo. Mas eu fico imaginando como que é, né? Não sei de que forma, além desse texto que você produziu, de que outras formas você já vamos dizer assim, falou para as pessoas, demonstrou para nós aqui no Brasil sobre essa experiência. Eu queria que você falasse, assim, fico imaginando, eu como pesquisador e outros pesquisadores que nos ouvem, nos veem, como é que a gente faz para fazer uma experiência como essa na África? Que tipo de relação a UTF tem, ou você pessoalmente tem com esse grupo? E como é que, assim, eu gostaria de participar, eu queria contribuir. Você leva livros, eu tenho livros para levar. Como é que funciona isso? Que projeto é esse? É um projeto internacional entre os países, entre universidades, entre uma rede de pesquisadores? Como é que é isso? Como é que eu faço para ir para Angola para fazer essa experiência? Sim, você já me falou, inclusive, em outros momentos, que você tem esse mesmo desejo, essa mesma vontade, e eu, assim, já te adianto que será um prazer um dia você fazer parte de tudo isso conosco, né? Então, vou falar alguns indicativos de como eu, né, passei por esse processo para chegar lá. E eu sempre uso aquela frase que é muito conhecida, que nós somos do tamanho dos nossos sonhos, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Porque desde a graduação, meus pais sempre me recordam que eu dizia que eu tinha o sonho de trabalhar na África. E aí, quem me conhecia no mestrado, no doutorado, as pessoas já sabiam desse meu sonho. Então, quando eu tive a oportunidade de participar, né, do doutoramento e fiz a minha fala na minha banca de defesa, eu nunca imaginava que o universo estaria colocando ali, né, duas pessoas, não era uma, eram duas pessoas que são coordenadores de um projeto na África, sabe? Então, assim, eles tiveram a oportunidade de conhecer a Annelise, né, defendendo o doutorado, e aí continuamos com os contatos, com a parceria, e foi quando eu fiz, em algum momento, a pergunta para o professor Valdir Barzotto, que é o professor da Universidade da USP. Falei, Barzotto, quando tiver a oportunidade de algum projeto na África, por favor, me fale, porque ele é um professor que trabalha muito com internacionalização em vários países. Uhum. De vários países que ele atua, a minha pergunta foi especificamente para a África. E aí aconteceu que ele falou assim: olha, Nelise, daqui a alguns meses nós estaremos indo para Angola. Posso te colocar em contato com a professora que está coordenando o projeto nesse ano, que aí seria a segunda representante da minha banca, que já conhecia o meu trabalho, então, que é a professora Marinalva Barbosa. Inclusive, antes de continuar, eu quero dizer que agora, no dia 1º de outubro, ela vai proferir uma live nos seminários da Sala Verde. Então, para quem quiser conhecer Que legal. a Marinalva, ela vem para falar de um tema muito importante, que são os procedimentos para análise do discurso, que eu acho que é um tema muito importante para os pesquisadores da educação, né? E aí, então, o que acontece hoje? Hoje eu faço parte desse projeto, então tenho a intenção de continuar indo todos os anos.
E aí eu tenho feito um movimento, Ivo, que é assim, eu sempre respeito muito quem vem antes da gente, né? Então, eu sempre trabalho com as pessoas que eu tenho muita confiança no trabalho deles, e aí eu levo esses nomes até os professores que coordenam esse projeto, e aí eles entram em contato, né? Eles questionam bastante sobre o nosso trabalho para ir inserindo novos pesquisadores, eles acham isso bastante importante, inserindo novos pesquisadores nesses seminários de formação, né, de professores que acontecem entre Brasil e Angola. Então, eu já fiz o movimento de indicar alguns professores e vou continuar fazendo isso, porque, assim, principalmente, né, você, Ivo, um professor que eu admiro muito, eu vejo muito potencial em você junto comigo, né, lá na Angola. Eu sou a única bióloga do grupo, então, por exemplo, na próxima ida, a minha ideia já é construir projetos de ensino, projetos de extensão relacionada às questões ambientais. Então, eu vejo a necessidade de outros biólogos, outros educadores ambientais comigo. Então, esse movimento é sim possível, né? Eu já, num próximo momento, já quero indicar o seu nome para a equipe organizadora, porque eu acho que vai ser incrível nós lá trabalhando juntos, né? Muito legal. Quantos dias você ficou lá? Esse projeto, quando você vai, é quantos dias? E como é que funciona assim? É autofinanciamento? Você buscou recursos na universidade, em agências de fomento? Então, veja só, olha como esse projeto hoje ele já está enorme, já está lindo, e ele vai crescer muito mais agora na próxima rodada. Hoje nós temos professores da USP, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, da Universidade Federal do Pará, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professores aqui, né, no caso eu, do Paraná. Então, assim, tem professores de várias regiões do nosso país que já fazem parte desse projeto. Então, a última vez, se eu não me engano, nós fomos em 15 professores daqui do Brasil, né? Como que funciona? Eu consegui, né, já fica aqui nos meus agradecimentos, recurso da minha universidade, da UTFPR Campus de Dois Vizinhos, o recurso para passagem e diárias. Uhum. Então, a passagem aérea, ela foi custeada pela universidade, e aí, chegando em Luanda, as universidades da Angola, elas fazem o nosso transporte local, então elas vêm com uma van, né, até o aeroporto, pegam os professores, lá na cidade, né, nos horários dos trabalhos, a van vem, pega a gente no hotel, leva para a universidade, então todo o transporte local é feito pelas universidades da Angola, e também a questão de hospedagem e alimentação também, eles têm essa contrapartida. Então, nós ficamos hospedados lá em hotéis, né, que já cedem também o almoço, o café da manhã e o jantar. Então, ela acontece dessa forma, essa parceria. Ah, que legal, não é tão difícil, vamos dizer assim, né? E mesmo que se a gente tivesse, e claro que, obviamente, quem viaja de forma internacional sempre se cuida também com o financeiro, mas é sempre importante e não é difícil de viabilizar, né? Porque as universidades, nós que estamos agora na pós-graduação, a gente sabe que tem toda uma perspectiva de internacionalização, que é muito importante, com certeza, eu imagino, conversando aqui na minha universidade, também teria abertura para esse tipo de parceria, né? Eu acho que a gente vai seguir conversando sobre isso, acho que é uma experiência. E aí a gente fala de nós dois, né? Mas assim, quem nos ouve, quem nos vê aqui no YouTube, no podcast, é uma experiência que você recomenda fazer, né? Enquanto formação profissional, enquanto experiência de vida, não é verdade? Assim, a gente ficou em torno de 15 dias, Ivo, e eu sempre falo, eu fui uma Annelise quando eu saí daqui e voltei uma Annelise quando eu retornei de lá, sabe? O profissional é incrível, assim, a questão profissional como educadora ambiental teve várias reverberações depois que eu voltei da Angola, mas a questão pessoal, você vai me contar quando você voltar de uma experiência como essa, porque é outra realidade, sabe? A gente às vezes, claro, é do ser humano ser falho, reclamar, achar que merece mais, né? Não que não mereça, mas quando você vivencia uma realidade dessa, você percebe o quanto eles são felizes, né? O quanto eles conseguem se manter com tão pouco. É uma realidade totalmente diferente da nossa, desde a alimentação, acesso à internet, a questão de saneamento básico, a questão de saúde, de hospitais. É uma realidade totalmente diferente. Voltando para o nosso país, a gente passa a entender o quanto nós temos
apesar de acharmos, e claro, várias pessoas de fato não ter, mas essa realidade, ela acaba sendo algo que movimenta muitas sensações, muitas percepções, a própria visão de mundo, sabe, dentro de nós. É algo que eu recomendo e diria que todos deveriam vivenciar. Que maravilha. Annelise, nós estamos com 59 minutos. Geralmente eu encerro, agora deu 1 hora. Geralmente eu encerro em 1 hora, mas eu encerro aqui sempre, não sei se você já viu outros episódios nossos, mas eu encerro sempre com uma pergunta, né? E eu quero encerrar com essa pergunta para você também. Porque, assim, a experiência que você fez é brilhante, né? Vamos conseguir dialogando sobre isso em outros momentos. E o Paulo Freire, em 90, se não me engano, foi em 95, né? Ele estava em Nova York, ele foi entrevistado pelo Ednei Silvestre, grande repórter da Rede Globo, e ele perguntou para o Paulo Freire como ele gostaria de ser lembrado. Nós estamos aqui vivendo, inclusive, hoje, 23 de setembro, nós estamos vivendo assim, o que eu sempre chamo de Semana Paulo Freire, que é do dia 19, né, quando é aniversário do Paulo Freire, até o dia 25, quando é o meu aniversário, né? Eu faço um aniversário muito próximo do Freire. E o Ednei perguntou para o Freire como ele gostaria de ser lembrado, e ele fala aquela frase lindíssima, né? Eu gostaria de ser lembrado como alguém que amou, né, os homens, as mulheres, os bichos, as águas, enfim, o planeta, a vida, né? E ele como um legado, né? E você, Annelise Queiroz Amaral, como você gostaria de ser lembrada um dia? Qual é o legado que você gostaria de deixar? Se você fosse, você já parou para pensar nisso alguma vez? Não, e você nem me disse antes que faria essa pegadinha. É a pegadinha do podcast. Olha aí, você foi fazendo a pergunta e aí você não tinha eu não tinha acesso a essa resposta, né, do Paulo Freire, desse legado, mas conforme você foi fazendo a pergunta, e não sei se é porque eu sou bióloga, né, ou educadora ambiental, eu já fui pensando uma resposta na minha cabeça. Eu diria que eu gostaria de ser lembrada como aquela professora, aquela educadora ambiental que é extremamente, ou foi extremamente apaixonada pela vida, né? Eu sou uma pessoa assim que chega sexta-feira à noite, eu já começo a arrumar a mochila, porque no sábado eu preciso estar na natureza, sabe? Eu preciso estar perto das árvores, das flores, do rio, da vida. Eu sou extremamente apaixonada pela vida, né? E isso inclui também seres humanos. Então, a Annelise é aquela professora que era apaixonada pela vida. Acho que dessa forma eu gostaria de ser lembrada e acredito que serei dessa forma. Será um belo legado, amiga, um belo legado. Tomara que a gente, em breve, depois de tudo isso, possa estar junto novamente, né? A TFPR Dois Vizinhos é um local onde eu já fui, como eu disse, já fui mais de uma vez, me sinto muito bem. Um grupo de professores e professoras muito comprometido com a questão ambiental, né? Especialmente o grupo da biologia, das ciências biológicas, e é sempre bom dialogar contigo. Annelise, obrigado mesmo pela tua partilha, te agradeço de coração. E temos aí, pelo menos na nossa conversa de hoje, mais 1 ou 2 momentos para a gente conversar sobre essas questões socioambientais, que é o tema que nos move, né, na nossa pesquisa, no nosso dia a dia, enquanto educadores e educadoras. E você também agora na pós-graduação, né, você estava compartilhando comigo há uns dias atrás, e tomara que a gente possa seguir dialogando nas bancas e em todos os momentos que a gente possa estar junto. Muito obrigado mesmo pela tua partilha. Ivo, gratidão pelo convite, foi um prazer fazer esse diálogo com você. Espero que a gente tenha outros momentos como esse, né? Fica a dica aí para as pessoas seguirem a gente nas redes sociais, no Instagram principalmente, né? Tanto a minha página como a página da Sala Verde, que eu coordeno, tem uma equipe incrível, né? Professores extremamente comprometidos. Então, a gente se encontra em outros espaços, em outros diálogos, em outras vivências, e já fica um forte desejo de que seja uma experiência em breve juntos aí, trabalhando em prol da questão ambiental. Maravilha. E para você que nos acompanhou aqui na TV Ecopedagogia ou no podcast Ecopedagogia, muito obrigado pela tua companhia, ficou até o final com a gente, vendo e ouvindo essa experiência maravilhosa que a Annelise fez lá na África. E não esquece de se inscrever aqui no canal da TV Ecopedagogia, seguir o podcast no Spotify, tem um botãozinho seguir, você clica lá toda vez que tem episódio novo na quinta-feira, tem um episódio novo no nosso podcast. Então, muito obrigado por seguir a gente e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.